Olha, estamos aqui com Fernando Vieira Filho, que é um excelente profissional, viu? E hoje nós estamos falando um assunto interessantíssimo, né? Que afeta toda a humanidade. Fernando, essas pessoas, teve um surto e mata 20, 30 pessoas. O que acontece com essas pessoas? Muitas pessoas confundem psicopata com psicótico. Tá? Que o psicótico é o doente mental. Geralmente, esses surtos que você vê aí, que o sujeito pega uma arma, sai matando gente nas escolas, sai matando gente no shopping center, dentro de cinema, geralmente essas pessoas, elas são esquizofrênicas paranoides. Elas são psicóticas. Elas têm uma doença mental. No caso, por exemplo, a esquizofrenia, por exemplo, ela é uma demência. Tá certo? Que geralmente começa quando a pessoa está terminando a adolescência, que ela tem o primeiro surto. Tá? Por isso que antigamente chamava esquizofrênico de demência precoce. Certo? Porque geralmente começava no final da adolescência. O que é? 16 anos, 15, por aí? Não. É, por aí. Mas nada impede que a pessoa possa ter um surto depois dos 30, 40 anos. Que eu já vi casos, por exemplo, lá em São Paulo, o sujeito ele foi para o Japão. A hora que ele estava passando na frente do cemitério japonês, ele teve um surto psicótico de esquizofrenia. E ali ele surtou e a partir daquele tempo ele se tornou um esquizofrênico. Olha, você a partir de que momento? Quando ele passou na frente do cemitério. Tá? Passou ali, o negócio desencadeou um processo nele. Isso tem relação com outras vidas, não? Tem. Tem? No caso desse japonês, por exemplo, que eu estou te falando, que passou na frente do cemitério, eu imagino o seguinte, que provavelmente ele foi japonês e viveu na época da Segunda Guerra. Então aquele cemitério ali trouxe para eles algumas lembranças que estavam guardadinhas no inconsciente dele. Foi o ponto ali para ele passou ali na frente do cemitério e aí o que acontece? Pode ter vindo que alguns espíritos, que a gente chama de espíritos obsessores dentro da doutrina espírita, e esses espíritos obsessores cataram ele ali, vamos dizer assim, cataram ele ali e desencadearam esse processo que a gente chama de esquizofrenia. E depois? Aí depois ele teve que tratar para o resto da vida. E está tratando com medicamentos próprios, antipsicóticos, tá certo? Tem que tratar para o resto da vida. E ele é um sujeito que depois eu conversando lá com a irmã dele, ela falou que ele sempre foi uma pessoa que tinha um grau de mediunidade muito alto. Só que ele, como era médio, ele não ia em centro espírita, tá? Não trabalhava aquela mediunidade dele. Entendi. Então um dia ele estava lá no Japão, passeando, passou na frente do tal do cemitério, parece que aquilo ali desencadeou. O ponto para ele. E aí se tornou realmente uma esquizofrenia. Porque na realidade, Leymar, eu até tenho um blog que eu falo sobre as obsessões relacionadas com a psicopatologia, com as doenças mentais. E a gente sabe que toda doença mental, ela tem, vamos dizer assim, um cunho muito grande de obsessão espiritual também. Geralmente? Geralmente, porque a maioria dos doentes mentais são médiums. Olha, interessante. Tá certo? É por isso que lá no sanatório espírita tem lá um centro espírita anexo. Dr. Inácio e a Maria Modesta, eles montaram esse centro espírita dentro do sanatório. Justamente para atender os chamados loucos, né? Que são aqueles que têm portador de sofrimento mental. Então ali no sanatório espírita trata a pessoa de forma clínica, com medicamento e também trata a parte espiritual. Então quer dizer, faz um tratamento completo. Eu me lembro, é interessante, Fernando, eu me lembro há muitos anos, uns 50 anos, eu tinha aí pouco mais de 15 anos, eu me lembro que chegaram, não me lembro a cidade, o pai trouxe um filho, ele chegou amarrado mesmo na caminhonete e tal, né? Depois ele passou por lá, se você falar, não é aquele que eu vi aquele dia, não. Então, beleza, né? Que coisa fantástica. Então, você já ouviu falar do Dr. Bezerra de Menezes? Sim, claro. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele estava vivo, tá? Ele, na época, não tinha esses medicamentos psicotrópicos que tem hoje. Então, quer dizer, o tratamento ele tinha que ser o quê? Pessoa que ficava portador de sofrimento mental era considerado louco e era internado no que eles chamavam de hospício na época. Tá certo? Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele sempre recomendava isso.
que quando tinha uma pessoa com sofrimento mental, quer dizer, doente mental, eles teriam que reunir a família num centro espírita para fazer o trabalho de desobsessão, pelo menos uma vez por semana. Da família toda, papai, mamãe, irmãos, e fazer para ajudar o tratamento. Por quê? Porque na realidade a gente sabe que quando um doente mental ele nasce dentro de um seio de uma família, todas aquelas pessoas ali, ó, papai, mamãe, irmãos, eles estão envolvidos com aquele doente mental, numa outra encarnação. Às vezes as mães vêm reclamar para mim, ô Fernando, como é que eu faço? Meu filho é esquizofrênico. Eu falo, ó minha senhora, só tem que ter paciência. Por quê? Porque provavelmente numa outra vida foi a senhora que causou essa doença mental nele. Só foi a senhora que levou ele à loucura. Então hoje a senhora nasceu como mãe dele para poder o quê? Cuidar dele. Então a senhora não reclame mais. Só tem que agradecer a Deus a oportunidade de ser mãe de um esquizofrênico e não ficar lamentando. É claro que eu falo isso quando a mãe, por exemplo, é espírita. Certo. Tá? Porque se for católica, protestante, eu não vou falar isso. Não, jamais eu vou falar isso. Mas por respeito à pessoa. Claro. Né? Mas quando é espírita, porque eu trato de muito espírita. Sim. Quando é espírita, a gente tem mais liberdade. Então, se a mãe vem reclamar, meu filho é doente, está me dando trabalho, ô minha senhora, a senhora aguenta o rojão aí, porque provavelmente a senhora foi culpada. Como disse o escritor irlandês Joseph, né? Murphy, a personalidade odiosa, frustrada, distorcida e deformada está fora de sintonia com o universo. Exato. Como é que é isso? É simplesmente por quê? Porque o universo, Alemar, ele é amor. Todo esse universo que nós estamos inseridos, esse grande... Não é ódio, não, é amor. Não, é porque o amor, por exemplo, o ódio, o que é o ódio? O ódio, se a gente for pegar lá do vocábulo grego, lá da origem da palavra, lá da Grécia, o que queria dizer o ódio naquela época? Ódio queria dizer menos amor, e não o contrário do amor. Então, na realidade, o ódio é o amor, só que é um amor adoecido, é um amor doente, é um amor que está machucado. Então, isso que o Joseph Murphy ele fala muito bem. O universo é só amor, tudo é amor. Até o ódio é amor. Por incrível que pareça. Até o ódio, ele origina do amor. Por exemplo, Lembra, quando eu amo uma pessoa, tá? Eu dedico a essa pessoa uma confiança muito grande. A partir do momento que essa pessoa me decepciona, olha bem, aqui está o amor. A partir do momento que a decepção entra na jogada do amor, o que acontece? Aquele amor adoece. Aí esse amor doente é o que a gente chama de ódio. Ou mágoa. A pessoa. Isso. Né? Ou mágoa. O povo gosta de falar mágoa, ressentimento. Tô uma mágoazinha, mas é ódio. Porque o povo ele acha que ódio é o contrário do amor, e não é. Ódio é menos amor. É um amor doente. É um amor machucadinho. É a mesma coisa, Lemar. Quando você come uma comida gostosa, aquela comida não te dá prazer? Sim. Dá. Mas depois de 10 horas dentro do seu intestino, ela não vira cocô? Vira. Vira. Mas deixou de ser aquela comida gostosa? Não. Não. Se você for fazer uma análise, você vai ver que aquele cocôzinho seu é aquele estrogonofe que você comeu no almoço. Então, quer dizer, na realidade, o ódio, ele nada mais é do que um dejeto do amor. É o amor que ficou doente. E aí, o que acontece? Qual que é a solução para isso? A solução para voltar à harmonia anterior é exatamente a pessoa buscar o perdão. Por isso que o perdão é importante. Tem pessoas que não conseguem perdoar, Fernando. Você já viu o caso desse? Já, porque a pessoa ela acha, a maioria das pessoas que fala que não consegue perdoar, é porque ela acha que para perdoar... Não, quem perdoa é Deus e tal. Não. Porque ela acha que para perdoar, Lemar, ela tem que esquecer. Esquecer no sentido de perder a memória. E a gente sabe que a palavra esquecer não quer dizer perder a memória. Sim. Ela quer dizer que deixar de lado. Esquecer, o que é esquecer? Perder a memória? É exatamente a pessoa quando ela desenvolve a amnésia. E a amnésia do grego quer dizer o quê? Perder a memória. Então, o que acontece? A pessoa ela tem que entender que o processo do perdão é simplesmente você tirar a importância que você está dando para fato que aconteceu. Isso, para aquela pessoa, para aquele fato que aconteceu, e jogar esse fato, essa pessoa, na desimportância da sua vida.
Isso faz bem para a pessoa. Isso, é deixar de lado. A mágoa, isso aí tudo faz mal. Não é mágoa, a mágoa é lixo. É lixo. Pessoa que gosta de ter mágoa, ela está gostando de guardar lixo. Lixo, né? Muito bom. Olha, estamos aqui com o Fernando Vieira Filho, né? Que é psicoterapeuta clínico e muito respeitado no setor, viu? Obrigado. E olha, Vida e Saúde, voltamos dentro de 2 minutinhos.